Contempla essa presença. Fazemos, tudo que nós somos, é por causa dele. Sem ele nada faz sentido. Sem a expectativa da volta dele nada faz sentido. Se nós saímos de casa, estamos na igreja, fazemos o que fazemos, é por causa dele. É por causa da bendita esperança de estar com ele. Coisas a serem ensinadas, mas a presença dele se assentando, permanece nessa mesma reverência.
Deus. Amém, gente? A palavra e o Espírito andam junto. A palavra e o Espírito andam junto. Se Ele disser que nós vamos correr, nós vamos correr. Se Ele disser que nós vamos se prostrar diante dEle, nós vamos se prostrar. Amém? Então fique pronto para receber da parte de Deus. E hoje nós teremos uma aula demonstrativa da escola bíblica com o tema A Doutrina de Cristo. Espero que Marina não esteja me ouvindo, mas é uma das melhores matérias da escola bíblica, se não a melhor. Amém? Mas é algo que todo cristão precisa estar ciente dessas doutrinas. E quando nós falamos doutrina, muito já vem aquele conceito e vai falar do que pode e o que não pode. Eu não sei você, mas eu vim de um contexto, quando eu ouvia falar a palavra doutrina, meu Deus do céu, nem vou hoje para o culto. Era o culto de doutrina da quarta-feira. Era onde o pastor iria dizer o que eu podia usar, ou o que eu podia fazer, ou isso, ou aquilo. Mas sabe, o que é doutrina para você? E eu que já gosto de começar essa aula perguntando, fazendo uma pergunta. O que é doutrina para você? Você acha que doutrina é isso? Pode, não pode fazer isso, aquilo? O que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina é uma palavra didascalia, ou seja, ela fala sobre o ensino. Então nós já começamos a quebrar algo aí, que não é usos e costumes, mas é o ensino. E eu gosto de algo que fala que a doutrina de Cristo é os pensamentos de Deus expressos em Cristo Jesus. Se doutrina é o pensamento, então ele foi expresso em Cristo Jesus para nos passar isso. Amém? Então, fica com isso. Doutrina não é usos e costumes, é ensino. É essa palavra, didascalia. Ensino, aquilo que é ensinado, aquilo que é instruído. Amém? Então, fica com esse conceito. Então, tira aquele conceito de doutrina, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Isso são usos e costumes de homens. Outra coisa também é doutrinas humanas. É onde... Sabe aquela coisa, não posso varrer a casa de trás para frente? São usos e costumes, são tradições humanas que foram colocadas no meio da igreja, que não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é ensino, é os pensamentos de Deus expressos em Cristo Jesus. Então eu quero que você primeiro fique com essa base, para irmos falar sobre dois temas hoje. Amém? Nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas antes eu quero te colocar uma base do que é doutrina. Então, doutrina é ensino. Então, vai lá para um texto. Vamos começar com esse texto. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Esse é o texto base dessa matéria. Hebreus capítulo 6. A partir do verso 1. Diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Calma aí, não é a doutrina do verbo da vida? Não é a doutrina de Gabriel? Não é a doutrina de pastor Gleice, Marina? Está dizendo o quê? A doutrina de Cristo. Então vamos lá, continua. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Opa, primeira doutrina aqui, arrependimento. Fé em Deus, segunda doutrina. Ensino de batismos, terceira, preste atenção, batismo e não batismo. Nós vamos entrar mais a fundo mais à frente. E a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Arrependimento de obras mortas. Agora, nós temos que ter isso na nossa vida cristã. Esses 6 princípios, e fala que é o básico, é o leite da palavra. Ressurreição dos mortos é o leite da palavra, Gabriel. Juízo eterno é o leite da palavra. E nós precisamos estar fortalecidos nisso, porque isso vai ser um filtro para a nossa vida. Porque, por exemplo, se a primeira doutrina é arrependimento, então você está ouvindo uma mensagem ou está indo numa igreja onde não fala sobre arrependimento. Cuidado com isso. Opa, não existe isso, pecado autolimpante, arrependimento.
Isso aqui nós se arrependemos quando nós nascemos de novo, mas também na prática da nossa vida cristã também. Arrependimento não ficou no passado, é para hoje também. Nós se arrependemos dos nossos pecados e delitos quando nós reconhecemos o Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista já pregava isso. Jesus, quando estava na terra, pregava sobre o arrependimento. E arrependimento é para os dias de hoje também. Arrependimento e fé em Deus. Isso é o início da caminhada cristã. Se arrependeu, creu com o coração, aceitei a Cristo. Então nós já podemos ver essa diferença. Então nós vamos para o outro. Batismos. Onde nós temos batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Eu estou te dando só um panorama porque eu vou focar em apenas dois deles. Amém? Então temos mais do que um batismo. Você vai entrar na escola bíblica e vai estudar ponto a ponto cada batismo. Amém? Outra coisa, imposição de mãos. É bíblico. Desde a antiga aliança, era colocado a mão sobre as pessoas para abençoar. Também no Novo Testamento, para ordenar, levantar ministros, para abençoar também, para curar. Jesus colocava as mãos sobre as pessoas para que elas fossem curadas. Então, imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Você vai ver todos esses 6 aspectos de Jesus fazendo. Amém? Ressurreição dos mortos e juízo eterno. E isso é bem importante para a nossa vida. Nós precisamos estar afiados nessas 6 doutrinas, para nós não sermos enganados. A palavra fala que chegará um tempo que ouvirá coceira nos ouvidos. Vamos lá abrir esse texto comigo. 2 Timóteo, nós estamos numa aula demonstrativa, então nós vamos ler a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos. Será que isso tem acontecido já hoje? Pessoas se cercando de pessoas para falarem aquilo que elas querem. E não o que precisam ouvirem, a palavra. Pessoas procurando mensagens na internet, no YouTube, que é uma bênção, mas procurando escutar apenas aquilo que elas querem ouvir. Será que as pessoas estão pesquisando sobre arrependimento? Vendo ministrações sobre arrependimento? Sobre fé? Ou estão buscando apenas aquilo que lhe apraz, aquilo que é o desejo dela? Eu só quero escutar isso. Será que as pessoas estão correndo atrás de pastores, mestres aí, porque está pregando uma palavra que vai fazer isso, que vai fazer aquilo? Tem que estar baseado na palavra. Por isso nós temos que compreender essa questão da doutrina bíblica. A doutrina de Cristo não é uma doutrina do verbo da vida apenas, não é uma doutrina de Gabriel, é a doutrina de Cristo. Isso é algo que é básico, eu tenho que estar com isso na minha vida latente. Porque isso vai ser um filtro para tudo aquilo que eu for fazer. Eu não vou ser levado a um engano se eu estiver com essas doutrinas em mim. Porque se eu chego num canto onde está pregando não tem arrependimento, tem alguma coisa errada. Se eu não vou citar nome por questão de ética, mas tem uns irmãos que andam juntos aí na rua, batendo nas portas, que não acreditam na ressurreição. Se não acredita na ressurreição, está indo contra a doutrina de Cristo. Então nós não devemos aceitar. Vai de encontro àquilo que Deus expressou em Cristo Jesus e nos deixou. Vai contra os princípios. Então é um filtro para a nossa vida. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. E eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo 12. Que as pessoas falam, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Aí eu quero te fazer uma pergunta agora. E Lázaro? Lázaro ressuscitou antes. Eu quero que você pense.
Vamos lá. O que é que está vindo aí na sua cabeça? Existe uma diferença. Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Isso se chama milagre da ressurreição. Foi um milagre que aconteceu, ele ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Mas quando nós falamos de Cristo, primeiro a ressuscitar dos mortos, ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso é o primeiro primogênito dentre os mortos. Esse é a base. Mas vamos ver esse texto aí. João capítulo 12, verso 17. E nós temos outros exemplos na Bíblia falando sobre de ressurreições que aconteceram, mas era o milagre da ressurreição. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estava com ele, quando chamaram Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos. Então aqui Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, e alguém já tinha ressuscitado. Como é isso? É isso que eu estou te dizendo, milagre da ressurreição. Lázaro morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer novamente. Amém? Diferentemente de Jesus, que agora nós vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 18. Que agora é a ressurreição eterna, o primeiro dentre os mortos. Diz o seguinte, Colossenses 1, verso 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Uau! Romanos capítulo 6, vai para lá, para você ver essa diferença de milagre da ressurreição para a ressurreição eterna. São duas coisas diferentes. Romanos capítulo 6, verso 9. Diz assim, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Diferentemente de Lázaro, que ressuscitou, mas voltou a morrer. O que texto maravilhoso. Já não morre, pois a morte já não tem domínio sobre ele. Uau! Ressurreição dos mortos. E sabe que isso não era uma ideia muito aceita. Quando era pregado na época ali de Paulo, de Pedro, e eles começavam a falar sobre a ressurreição dos mortos, as pessoas zombavam deles. Eles não aceitavam. E eu quero te mostrar isso. Vai lá em Atos capítulo 17. Então, o primeiro ponto, acredito que ficou claro para você. Milagre da ressurreição e ressurreição eterna. São duas coisas diferentes. Milagre da ressurreição, morre, ressuscita e volta a morrer. Ressurreição eterna, morre, ressuscita e nunca mais morre. Ele foi o primeiro dentre muitos que virão. Amém? Então, essa é a primeira diferença. Mas como não era aceita essa pregação da ressurreição? Atos capítulo 17, verso 18, diz o seguinte. 17 e 18. Em alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com eles, havendo perguntado, que quer dizer esse tagarela? E outro, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Aí vai para o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Algumas traduções falam, outros riam, zombavam. E dizia, a respeito disso ouvemos outrora. Eles não aceitavam a questão da ressurreição. Paulo, certa vez, estava em Atenas, na Grécia, onde tinha um pensamento filosófico muito forte. Onde para eles, você morria e depois virava uma alma penada. Por isso que eles não acreditavam na ressurreição. Era o dualismo que chama isso. Então, para eles, eles zombavam. Eles não queriam saber disso. Porque para eles morriam e viravam alma penada. Agora vai para esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12. Tendo essa ideia de que eles não aceitavam a questão da ressurreição.
1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Paulo está pregando para a igreja de Corinto. E esse pensamento filosófico de não aceitar a ressurreição estava querendo entrar dentro da igreja. E Paulo vem com uma repreensão aqui. E diz o seguinte: se a nossa mensagem é Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. Ok, em outras palavras que Paulo está dizendo aqui. Se eu e você estamos aqui na igreja, fazemos o que fazemos, é por causa da ressurreição de Jesus. Sem isso, nada faz sentido. Se ele não morreu e ele não ressuscitou, o que é que eu e você estamos fazendo aqui? É vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. Se ele não morreu e não ressuscitou, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo só por fazer? Não. Agora vamos dar sequência aqui no texto. Aí diz o seguinte: e ainda somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitaram, porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis no pecado. Ou seja, você ainda continua pecador. Você está indo em direção ao inferno se ele não ressuscitou. E o texto continua. E ainda mais, os que dormiram em Cristo Jesus pereceram. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, se não houve ressurreição. E ele continua. E a nossa esperança em Cristo se limita, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não sei você, não quero nem entrar numa condição dessa, de estar vivendo pensando só nas coisas da terra. Se eu não creio que ele morreu e ressuscitou, e eu estou vivendo apenas uma vida pensando no hoje, a palavra fala que somos os mais infelizes dos homens. Eu não quero entrar no lugar desse. A minha bendita esperança, ele voltará. Eu faço o que eu faço por causa que eu tenho uma esperança. Porque eu amo a ele. Esse deve ser a nossa esperança. Amém? Aí vai dando continuidade. Aqui, 1 Coríntios 15. Ele continua no verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, veio por quem? Por Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, veio por Cristo. Porque assim em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí agora o verso 23. Isso é muito importante e nós vamos começar a ver uma coisa aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Essa palavra ordem, ela tem um sentido de organização, uma corporação, pelotões. Vem uma coisa, depois outra. Ok? Aí continua lendo o versículo. Cristo, as primícias. Depois o quê? Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Verso 26. O último inimigo é a morte a ser destruída. Mas pegando nessa parte, ordem. Existe uma cronologia das ressurreições. E isso é bem importante para nós observarmos. Aqui ele fala, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. E nós vamos ver essa cronologia bem feita agora, vai lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verso 13. E esse texto aqui é maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 em diante.
Diz o seguinte: não queremos, pois, irmãos, que sejam ignorantes com respeito dos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais. Ou seja, está falando aqui dos que já morreram. A nossa tristeza não pode ser como a tristeza do mundo, gente. Possa ser que alguém da nossa família vá padecer, mas a nossa tristeza não pode ser como a do mundo. Nós temos uma bendita esperança. Ele continua. Com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçeis como os demais, que não têm esperança. Eu e você, nós temos esperança. Pois se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os que já faleceram. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: os vivos, os que ficarão até a vinda do Senhor, de modo algum procederão os que dormem. Aqui está falando de uma sequência. Aí começa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a ordem, ouvida a voz de um arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficaremos, seremos arrebatados junto com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos lá, primeira coisa aqui, primeiro ponto, Jesus descerá do céu nas nuvens. Ele agora não vai vir na terra, é entre as nuvens. Então a sequência já começa a deixar clara. Está aqui, Jesus descerá do céu até as nuvens. Depois os espíritos dos mortos descerá com ele. Ou seja, Cristo vem e os espíritos que já morreram vêm com ele. Corpos dos mortos serão ressuscitados e serão encontrados e se encontram com eles nos ares. Ou seja, quem já morreu, o corpo aqui vai ressuscitar e vai se encontrar nos ares. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. E eu gosto dessa palavra arrebatados, que é reivindicados. Quando eu penso nessa palavra reivindicados, foi um alto preço. Jesus vai estar dizendo: ei, eles são meus, eu estou puxando eles agora. Reivindicados. Então você pode ver que existe uma sequência. Jesus descerá do céu até as nuvens, os espíritos descerão com ele, ressuscitarão o corpo daqueles que morreram, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Eu não sei você, mas eu não estou querendo morrer, não. Eu estou querendo ser arrebatado. Essa é a minha expectativa. E fala: o corpo será transformado e será glorificado. Durante isso, nosso corpo será glorificado. Então existe uma sequência. Amém? Aqui. E aqui nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a segunda vinda. Mas continua, vai lá no texto de 1 Coríntios, que fala sobre essa questão do corpo será glorificado. Volta lá para aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Primeiro Coríntios 15, 51 diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Uau! No abrir e fechar de olhos. Essa é a nossa expectativa. Ser arrebatados. Amém? Então você entendeu a sequência? Jesus descerá, os espíritos descerão com ele, depois os que estiverem mortos se encontrarão com eles. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Amém? Bota lá, Miguel, aquele texto. Mas Gabriel, mas existe Mateus capítulo 24. Fica um choque aqui. Como assim? Estaremos arrebatados, mas aqui fala sobre a vinda do Senhor também. Vamos fazer um exercício, pensar. A gente precisa pensar, não ficar repetindo. Mateus foi escrito para quem? Estou fazendo você pensar.
Para os judeus, Jesus não tinha morrido e nem ressuscitado ainda. Não existia algo chamado igreja. Era um mistério oculto. Então foi escrito para os judeus. E por ser escrito para os judeus, tem uma diferença gigantesca sobre a vinda do Senhor para nós, os crentes, e para os judeus e gentios. E aqui nós podemos ver essa diferença. Aqui Jesus descerá até as nuvens. Em Mateus vai falar, aparecerá no céu e todos os povos verão. Isso aqui é a segunda vinda. Quando ele vem, depois nós seremos arrebatados. Vai ter 7 anos de tribulação. Enquanto isso, nós que fomos aqui arrebatados, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre a questão do trono de Cristo. Amém? O Bema, que é aqui. Estaremos nas bodas do Cordeiro. É aqui, ó. Então, cuidado quando você tiver com esse desejo aqui, ó. Do reinar, porque você vai estar voltando com ele. Você não estará aqui. Você foi arrebatado aqui. Então você não passará pela tribulação. Então essa é a diferença, é o conceito aqui. Mas tem algumas pessoas que gostam de falar, não, eu quero ficar aqui até que... Irmão, não sei você, mas eu não quero conhecer o anticristo, não. A palavra fala que ele será revelado aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir esse texto. É bem interessante, para não ficar só nas minhas palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do verso 3. Ninguém de modo algum vos engane. Por isso acontecerá que, sem que o primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis das coisas ainda convosco, e costumas dizer? E agora sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então esse texto aqui, ele fala, nesse versículo 6, que existe algo que detém o anticristo para ele ser revelado. E o que é isso? A igreja. A partir do momento que nós somos arrebatados, o homem da iniquidade vai ser liberado para atuar na terra. Então, não sei você, eu não estou a fim de conhecer ele, não. Mas não por causa dele, mas eu amo tanto ao Senhor, que minha bendita esperança é a volta dele. Amém? Vai para o texto agora de Mateus, capítulo 24, que é isso que nós estávamos lendo aqui. Mateus capítulo 24, a partir do verso 23. Que é onde nós vamos ver a diferença diz o seguinte: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Uma pergunta. No arrebatamento, todos verão? Não, porque a gente não sabe, mas nós vamos ser reivindicados. Então aqui já existe uma diferença. Ok? Aí continua. Com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade à outra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira é a representação de Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo
às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha isso aí, preste bem atenção nisso. Também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Ou seja, o justo entrou na arca e depois as coisas começaram a acontecer. Você é justo? Nós seremos arrebatados e a partir daí começarão. Senão, quando veio o dilúvio e levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, bota lá, Miguel, aquela comparação novamente. A outra, sobre arrebatamento, isso. Então, aqui nós crentes, né, seremos arrebatados, para você ver a diferença para os judeus e gentios. Lembrando, Mateus foi escrito para os judeus, não existia igreja ainda, tem 3 tipos de povos, amém? É descritos na Bíblia, tem coisas que são direcionadas a cada tipo de povo. Nós somos a igreja, então nós vamos receber, amém, as instruções que foram dadas para a igreja. Então a diferença aqui, parecerá para todos, a figueira não passará dessa geração, sinais, a respeito daquele dia e hora, que fala sobre as virgens também. Quando vai falando de virgens, aqui está falando, aquele texto de Mateus 25 está falando sobre judeus e gentios. Nenhum noivo tem 10 esposas. Nem na cultura judaica. Muita gente me olhando assustado. Calma. Amém? Então isso ali é para os judeus e gentios. A palavra virgem pode ser usada tanto quanto para homem quanto para mulher. Só que na nossa cultura de só escutar e não procurar saber, estudar, a gente pode ficar com esse entendimento. Primeiro, foi escrito para os judeus e gentios. Então, cuidado com isso. Outra coisa. Como foi nos dias de Noé, já falei. Depois haverá a questão do Armagedon e reinado milenar em Cristo Jesus. Próximo, Miguel. Aqui nós vamos ver outra diferença. Arrebatamento e segunda vinda. Então, sempre lembra daquele texto de Tessalonicenses. As cartas foram feitas para a igreja, aqui para os judeus e gentios. Okay? Jesus vem como um noivo. Jesus vem como rei e juiz. Qual a diferença? Nenhum sinal precede ao arrebatamento. Nós seremos reivindicados. Abrir e fechar de olhos. Muitos sinais da vinda de Cristo. O mal é liberado. Na segunda vida, o mal já é julgado. O diabo e os seus anjos vão ser julgados. Então, nós começamos a ver as diferenças. É para os crentes somente. É para todos os judeus e gentios. E aqui é onde está a diferença e é um cuidado que nós devemos ter para a nossa vida. A nossa expectativa da igreja é uma esperança celestial de ser arrebatada. E eu falo isso com muito cuidado, por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai entrar como se fosse para os judeus. É a expectativa de Israel, uma esperança terrena de entrar no reino milenar. O reino messiânico está próximo, ou seja, a gente vai estar ouvindo palavras, cantando sobre a questão do reino. A expectativa de reinar. Nós estaremos voltando com Ele porque nós já fomos arrebatados. Essa é a diferença. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. E é sutil. Em mensagens, ministrações, músicas, principalmente, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque a nossa expectativa como igreja é de ser arrebatado. Se você não entender muita coisa do que eu estou falando hoje aqui, lembre disso, a minha expectativa é ser arrebatado. Porque senão eu vou entrar numa de estar esperando até que ele venha e governe. Não, nós já estaremos voltando com ele. Sim, nós governaremos, mas a nossa expectativa é de ir com ele. Amém? Então isso
fala um pouco da ressurreição. Eu quis dar um toque também nessa questão. Agora vamos para outra doutrina. Meu Deus do céu, 10 minutos para explicar sobre juízo, mas vamos lá. A outra doutrina bíblica, quais são elas? Nós iniciamos. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu não sei você, mas eu tinha um conceito de juízo, que no dia que eu chegasse lá, diante de Deus, iria ter um telão como esse, falando das coisas erradas que eu fiz, das coisas boas, tal. A Bíblia não fala sobre isso. Amém? Não fala sobre isso. Nós já fomos julgados em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Então, bota a próxima aí, Miguel. Então, na Bíblia fala sobre vários tipos de juízo. Tribunal de Cristo, os mártires, os judeus e gentios, julgamento do diabo e dos seus anjos e do trono branco. Nós vamos ver todos esses julgamentos. Então, lembra que tem uma sequência de ressurreição. Então, ressuscita Jesus, depois ressuscita a questão da igreja, depois nós vamos ver, quando você estudar na escola bíblica, vai ter a ressurreição dos mártires, vai ter outras ressurreições. Então, cada ressurreição tem um julgamento. Não é tudo. Amém? Como nós pensávamos que seria no telão. A Bíblia fala sobre vários tipos de julgamento. Primeiro deles, eu não vou entrar em todos, eu vou entrar em 2, Tribunal de Cristo e o trono branco, se Miguel puder passar. Tribunal de Cristo, vamos abrir lá comigo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Aí você pode estar se perguntando, Gabriel, e aquele texto lá de Mateus 25, onde separa as ovelhas dos bodes? Ali está falando dos judeus e dos gentios. Lembra, foi escrito para quem? Judeus e gentios. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte: Por que importa que todos nós compareceremos ao tribunal de quê? De Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Agora preste atenção, esse mal aqui não é do que você fez de errado. Nós vamos ver que essa questão do tribunal de Cristo é sobre recompensas. Porque nós já fomos julgados em Cristo Jesus. Cristo morreu por mim e por você. Amém? Então, o tribunal de Cristo, que é chamado de bema, é um sistema de recompensas por aquilo que eu e você fizemos aqui por meio do corpo. As nossas obras. Sabe aquela coisinha de colocar a pedrinha na coroa? Não é literal aquilo ali, de botar uma coroa na cabeça e botar umas pedrinhas, não. Imagina aí o tanto de vidas que Paulo ganhou e ele colocasse cada pedrinha, ele ia andar assim, como diz Anderson, com uma coroa literal. Não é isso. A Bíblia está dando uma referência que será sobre recompensas. Amém? Então vamos lá. Vai abrindo já em Apocalipse capítulo 22. Porque importa que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para que receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Lucas capítulo 14, verso 14. Vai lá. Lucas capítulo 14, verso 14. E será bem-aventurado pelo fato de não teres ele com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ou seja, ressuscitaremos, os que estiverem mortos, saberemos tribunal de Cristo. É um sistema de recompensas por aquilo que nós fizemos aqui. E nossas obras serão provadas. Será que a intenção do nosso coração, do que fazemos, o que fazemos? A motivação do que você serve. Então aí já é uma reflexão. Como é que está o nosso serviço, as nossas obras?
para o Senhor. Com qual intenção? Porque nós seremos recompensados por elas. Se eu estou fazendo com o coração errado, pode ter certeza que vai ser queimado como palha. Mas nós temos um coração, vamos estar com o coração certo. Todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, isso nos traz uma responsabilidade de fazer o que é correto com o coração correto. Amém? Então vamos lá para outro texto aqui. Já deixa aberto aí em Judas, capítulo 1. Só tem ele, aliás. Mas isso nos traz um tema muito grande. Os dons e talentos que Deus colocou na minha e na sua vida. Nós vamos dar de conta disso. A pergunta que eu faço para mim e para você. O que eu e você estamos fazendo com os nossos dons e talentos? E se nós estamos utilizando eles da forma correta? Porque é por causa disso que nós vamos receber a recompensa. É a intenção do nosso coração. Amém? Então ficou claro referente a essa questão do tribunal de Cristo, porque nós já fomos julgados em Cristo Jesus. Cristo morreu por mim e por você. Aí agora nós temos, eu tenho 1 minuto para abrir 4 textos, mas vai dar certo. Judas capítulo 1, verso 14 até o 15. Antes disso eu quero citar sobre a questão do trono branco. O trono branco, Gabriel, se o tribunal de Cristo é para a igreja, para os crentes, sistema de recompensa. E o trono branco, Gabriel? Todos aqueles que não forem achados no livro da vida. Vamos ver, isso é uma verdade antiga. Salmos 96, verso 3 diz o seguinte: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com a justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Uau! Judas capítulo 1, diz o seguinte: Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Uau, olha esse texto. Ele vem com milhares de santos para julgar a todos. Lembra que eu te falei que a gente estaremos voltando com ele? Aí continua. Vem com intocáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Essa minha versão aqui é NVT. Você está vendo que os que estão em Cristo não estão aqui nesse julgamento? Os pecadores dos seus atos perversos e insultos que pronunciam contra ele. Então aqui é o julgamento de todo aquele que não nasceu de novo. Vai lá agora Apocalipse, capítulo 20. Se o da música puder vir. Apocalipse, capítulo 20. Diz o seguinte, a partir do verso 11. Vi um grande trono branco, ou seja, esse julgamento aí que eu estou dizendo, que nele se assenta, cuja presença fugirá terra e céus. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os vivos pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você percebe que aí são julgamentos diferentes? Julgamentos para os crentes, tribunal de Cristo.
julgamentos para aqueles que não creram, trono branco. Amém? E eu quero encerrar com esse texto aqui, que depois disso, depois dos julgamentos, onde o diabo vai ser vencido com um sopro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Eu quero que você já fique de pé para a gente vai cantar essa música, ele vem agora você com a consciência do que você foi ensinado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Diz o seguinte: quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No fim termina tudo bem. Deus será tudo em todos. Isso chama na teologia estado eterno. Nós passaremos a eternidade com Ele. A palavra fala que a eternidade é passá-lo a conhecer. Imagine aí, aquilo que nós conhecemos dele, ainda é tão pouco daquilo que ainda nós vamos conhecer cada vez mais dele. A eternidade é passá-lo a conhecer cada vez mais. E Ele será tudo em todos. Amém. Então eu espero que você tenha, nós vamos cantar essa música, mas eu espero que você tenha sido edificado. Conhecendo a doutrina de Cristo. Não é uma doutrina do verbo da vida, não é uma doutrina de Gabriel. É uma doutrina para todo cristão. Arrependimento de obras mortas. Fé em Deus. Batismos. Imposição de mãos. Ressurreição dos mortos e juízo. Isso deve estar na nossa vida, porque vai evitar muito engano para a nossa vida. Amém? Então feche teus olhos, canta essa música com a consciência agora. Seremos arrebatados